e o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus, 19, versículo 11, e respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Vamos ler novamente? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Louvado seja Deus. Fecha a tua Bíblia, coloca um assento, fica de pé. Louvado seja o Jesus. Creio sim na oração feita pelo nosso pastor e pela igreja. Louvado seja Deus. Mas eu queria fazer mais uma oração com os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Porque tem coisas, irmãos, que só nós podemos fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode pedir para Deus me abençoar. Você pode pedir para Deus me livrar. Louvado seja Deus. Mas se humilhar diante de Deus, somente você pode se humilhar diante dele. Então eu quero que você feche seus olhos aí. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, tua palavra é santa, Deus. Tua palavra é verdadeira. Tua palavra é grandiosa, Pai. Nós, pelo contrário, somos pecadores. Nós somos falhos, Senhor da glória. Somos fracos, Senhor. E foram os nossos pecados, Senhor da glória, que nos separaram de Ti. Pai amado, mas o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, nos ligou novamente a Tua vontade e o Teu querer. Por isso te peço que a palavra qual foi lida fique plantada em nossos corações e que forje em nós uma fortaleza, para que possamos estar firmes no momento de tribulação, nas horas de angústia. Meu Deus amado, Pai, nesse momento reconheço, Senhor da glória, que sou barro, pó e cinza. Reconheço que sou pequeno, que sou fraco, que sou frágil, que sou pecador, que preciso e que necessito da Tua mão sobre a minha vida, assim como cada um que aqui está presente. Então, Senhor da glória, te suplico, Senhor da glória, estenda a Tua mão sobre nós. Te suplico, ó Senhor da glória, nos dê a condição, Senhor, de sentar à Tua mesa, de participar da Tua palavra, participar do Teu corpo, participar do Teu sangue, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Podemos achar assento em nome de Jesus e dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda honra, glória, majestade e louvor. Louvado seja Deus. No trecho que lemos, vamos poder sentar. No trecho que lemos, fala do julgamento de Jesus. A Bíblia diz que Pilatos, ele revoltou-se em ver Jesus naquela situação, em ver Jesus moído, em ver Jesus com aquela coroa de espinhos, em ver Jesus sem as suas vestes. Então ele se revolta e ele diz assim para Jesus: olha, não sabes tu que eu tenho o poder de te livrar e de te entregar à morte? Então Jesus diz estas palavras: olha, nenhum poder teria sobre mim, se lá de cima não te fosse dado. Mas eu te digo que maior pecado tem aquele que me entregou a ti. E eu li esta palavra, essa expressão de Jesus: maior pecado tem. Aleluia. E eu procurei na Bíblia, louvado seja Deus, que pecado grande era este, a qual Jesus se refere à pessoa dizendo que maior pecado teria. E eu encontrei na Bíblia, aleluia, que não existe pecado grande e nem pequeno, que aos olhos de Deus todos os pecados são iguais, que Deus, Ele olha para nós e nos vê todos na mesma condição. Ele olha para mim e para você, e Ele vê que somos pecadores e que precisamos da misericórdia dEle. Não existe neste mundo quem não peque, pois o pecado é uma ação voluntária da nossa natureza. Tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus é pecado. Tudo aquilo que fazemos, falamos ou pensamos que é oposto à vontade de Deus é pecado. E desde o princípio, desde o primeiro homem, todos carregamos enorme fardo de pecado.
E às vezes passamos para os nossos filhos estes fardos, passamos para os nossos filhos, aleluia, este fardo de pecado, segundo o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, verso de número 23. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos arrancados da glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não existe pecado grande e nem pecado pequeno, mas existe pecadores e grandes pecadores. Existem, aleluia, aqueles que são simplesmente pecadores. E existem aqueles que são grandes pecadores diante de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu procurei, aleluia, quem seria na Bíblia Sagrada o maior pecador de todos. Quem foi o maior de todos os pecadores? Quem foi aquele que carregava sobre si, aleluia, louvado seja Deus, o maior de todos os pecados? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, o maior de todos os pecadores. Não foi Adão e Eva que comeram o fruto ao qual Deus disse que não comessem e pecaram contra Deus. O maior de todos os pecadores não foi Caim, que matou Abel e derramou, aleluia, pela primeira vez, sangue inocente sobre a terra. O maior de todos os pecadores não foi Faraó com a sua idolatria, não foi Nabucodonosor com a sua ignorância. O maior de todos os pecadores não foi Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas e se enforcou-se após a sua traição. Aleluia! O maior de todos os pecadores não foram Anás e Caifás, sumos sacerdotes, que entregaram Jesus, aleluia, para ser crucificado. O maior de todos os pecadores não foi Herodes, que entregou Jesus aos romanos para ser castigado e açoitado. O maior de todos os pecadores não foi Pilatos, que lavou as mãos, dizendo: sou inocente do sangue desse justo, e sentenciou Jesus à cruz. O maior de todos os pecadores não foi Hitler, aleluia, que matou milhares de judeus. Não foi Saddam Hussein, que matou milhares de israelitas. Não foi George Bush, que matou milhares de iraquianos. Aleluia, o maior de todos os pecadores não foi Bin Laden, que matou milhares de americanos. O maior de todos os pecadores foi o próprio Jesus de Nazaré. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 6 e diante, a Bíblia diz que o Senhor fez recair sobre ele todas as nossas iniquidades, que o Senhor fez repousar sobre ele todos os nossos pecados, que o Senhor derramou sobre ele todas as nossas falhas. Louvado seja Deus, aleluia, e ele se tornou o maior de todos os pecadores. Em que momento da Bíblia Jesus recebeu este fardo? Em que momento da Bíblia aquele que nasceu de uma virgem, aquele que não nasceu da vontade do homem, aquele que não nasceu da vontade da carne, aquele que não nasceu no pecado, mas nasceu santo e é santo, em que momento da Bíblia ele se tornou o maior de todos os pecadores? Irmãos, existem os 7 pecados capitais, que é aquele que todos nós conhecemos e que todos nós praticamos. A gula, a ira, a inveja, louvado seja Jesus, e outros. São 7 pecados capitais. Aleluia! Para que possamos entender a gravidade do que aconteceu com Jesus, para que possamos entender quão grande pecador ele se tornou. Aleluia, eu tomei a liberdade, louvado seja Deus, de pegar aqui o número da população mundial. Sabemos que esse número aqui não é o número certo, mas é uma estimativa, o que o homem pensa. Louvado seja Deus. No ano de 2011 havia uma estimativa que a população mundial seria de 7.477.977.519 pessoas no mundo. É uma estimativa. Aleluia, louvado seja Deus. Não é o número exato.
Aleluia. A Bíblia diz que os nossos pecados são mais numerosos que o cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que os nossos pecados são mais numerosos que a areia, aleluia, do mar. Aleluia. Mas vamos multiplicar este número da população mundial por 7. 7 pecados que você tem. Você tem mais do que isso, irmão. Mas vamos multiplicar pelos 7 pecados capitais. Passei, aleluia, horas, eu e minha filha Isabel sentar à mesa, aleluia, tentando somar, multiplicar, louvado seja Deus, aleluia, tentando escrever por extenso esta soma, aleluia, no ano de 2011, sem contar quem já morreu, e sem contar os que estavam vivos no tempo, na época em que Jesus foi crucificado, aleluia, louvado seja Deus, Jesus recebeu sobre si, aleluia, 5.018 bilhões, 284 milhões e 10 pecados. Aleluia, isso multiplicando por 7. Mas se multiplicar pelo número de cabeça, pelo número de cabelo da sua cabeça, é um número incontável. É algo que não cabe na calculadora. É algo que o homem não pode somar. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Diga para o teu irmão aí, ele levou sobre si, diga para ele levou sobre si o meu e o teu pecado, não foram só 7, não, é só uma estimativa, ele levou sobre si todos os nossos pecados, meu Deus, uma multidão de pecados estava sobre ele. Em que momento Jesus recebeu esse pecado? A Bíblia diz que na noite da ceia, Jesus juntou, aleluia, os seus discípulos em um cenáculo mobiliado, e ele sentou-se à mesa, partiu o pão entre eles, acabando a ceia. A Bíblia diz que ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Chegou no Monte das Oliveiras, ele deixa os seus discípulos ali, e ele caminha mais adiante junto com Pedro, Tiago e João. E chegado em um jardim fechado, chamado Betfagé, Jesus ele para, manda Pedro, João e Tiago orarem por ele, e Jesus caminha cerca de um tiro de pedra, aleluia, e ele encontra uma rocha, então ele se ajoelha sobre aquela rocha. Aquele momento ali, principiou o momento da maldição. Pois foi ali que ele recebeu sobre si o meu e o teu pecado. Pois a Bíblia diz que ele orava por mim e por você, e ele se angustiou-se a receber sobre ele os nossos fardos. Ele se angustiou-se de uma maneira tão grande que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. A Bíblia diz que a Deus, Isaías capítulo número 53, a Deus agradou fazê-lo enfermar, a Deus agradou moê-lo, aleluia, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se tornou o maior de todos os pecadores. A sua angústia foi tão grande que os seus poros, todos eles se abriram. E Jesus começou a suar grandes gotas de sangue. E ele chorava sobre aquela pedra e suava grandes gotas de sangue, porque ele tomava sobre si todos os nossos pecados. E como sabemos, todo pecado tem a sua consequência. Jesus se tornou o maior de todos os pecadores. Então ele sofre a consequência do pecado, pastor Oliveira. Primeira consequência do pecado está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 38. Jesus, ele se angustia. Primeira consequência do pecado, angústia. Aleluia, louva-se a Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando você comete algo que você sabe que foi errado, algo dentro de você te cobra, te angustia, aleluia, é o Espírito de Deus te cobrando, dizendo que você está se afastando de Deus. Jesus se angustiou-se. Segunda consequência do pecado, o pecado desfigura o homem. A Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado tira essa imagem.
O pecado transforma o homem de maneira que ele parece tudo no mundo, menos um filho de Deus. O pecado desfigura o homem, faz ele parecer com todo tipo de criatura, menos com o filho de Deus. O pecado desfigura o homem. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 3. Jesus foi desfigurado. Ele sofreu a consequência. Terceira consequência do pecado: a ridicularização. Aleluia! O pecado ridiculariza o homem. Faz o homem se vestir de mulher, faz a mulher se vestir de homem, faz o homem, louvado seja Deus, aleluia, se relacionar, louvado seja Jesus, com homens, com mulheres, com crianças, com animais. Aleluia! O pecado ridiculariza o ser humano. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, no Evangelho de João 19, versículo 2, que Jesus foi ridicularizado. Ele sofreu a consequência dos nossos pecados. Quarta consequência: a perda de tudo. Porque, aleluia, o pecado, aleluia, é como a sanguessuga espiritual na vida do ser humano, vai sugando o que o ser humano tem, impede ele de ofertar, impede ele de dizimar, impede ele de ser fiel à casa de Deus, impede ele, aleluia, louva a Deus, de ajudar as pessoas, de ajudar o seu próximo, e o diabo vai devorando tudo que ele tem. Salmo 22, versículo 18. A Bíblia diz que tudo de Jesus foi tirado. A túnica que a sua mãe teceu de alto a baixo, sem emenda, foi tirada. A sua roupa, o seu short que vinha do seu peito até o seu joelho, também foi tirado. Aleluia, a Deus, a sua blusa que vinha por baixo da túnica também foi tirada. Aleluia, toda a sua roupa foi tirada. A Bíblia diz que lançaram sorte sobre os seus vestidos, sobre as suas vestimentas, e dividiram em 4 partes as suas vestes. Tiraram tudo que Jesus tinha, porque o pecado, aleluia, faz o homem perder tudo que possui. Aleluia. Quinta consequência dos nossos pecados que Jesus sofreu foi a condenação. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho de João 19, versículo 16, que Jesus foi condenado e foi sentenciado, aleluia, a ser açoitado 3 vezes. Foi sentenciado a, depois do açoite, também ser crucificado. Aleluia. E a morrer em morte de cruz, por causa do meu e do teu pecado. Aleluia. Quinta consequência é a condenação. Aleluia. Eu acredito que a sexta consequência é a pior de todas. Sexta consequência do pecado é o afastamento de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Aleluia. Deus se afasta do pecado. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 15, versículo 34. Jesus foi levado para a cruz, foi pregado naquela cruz, foi erguido naquela cruz, foi colocado entre 2 ladrões. Aqueles que passavam por ele blasfemavam, meneavam a cabeça, apontavam com os lábios e dizia: esse diz que é filho de Deus, então salte dessa cruz. Deram vinagre para Jesus tomar. Jesus pega, olha para o céu e diz assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Aleluia. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você ainda não entendeu o peso desta palavra que o Cristo falou. Aleluia. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que se afastaste de mim? Por que te alongas? Por que estás longe? Aleluia, das palavras do meu bramido. Salmo 22, porque se afastas do meu clamor. Deus virou as costas
Porque Jesus naquela hora, aleluia, ele era o maior de todos os pecadores. Aleluia, estava sobre ele o peso do meu pecado e o peso do teu pecado. O peso do pecado de toda a humanidade, de toda uma geração. Aleluia, louvado seja Deus. Elohim, Elohim, lema sabachthani. Por que Deus me desamparaste? Sétima consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Aleluia. O destino do pecador é morrer. O destino do pecador é viver uma vida de angústia, é perder a sua identidade de filho de Deus, é ser ridicularizado perante os homens, é perder tudo que possui, é ser condenado diante dos homens, aleluia, é se afastar de Deus, aleluia, e por fim é receber a morte. Salário do pecado é a morte. Agora entra o que Jesus fez na cruz do Calvário. Meu Deus! Jesus diz: Pai, está consumado, Pai. Toda a dívida está paga. Aleluia. Todo o pecado que estava sobre Edson, aleluia, eu já tomei sobre mim. O pecado que estava sobre José Romildo da Silva Neto, eu tomei sobre mim. O pecado que estava sobre a Cecília, eu tomei sobre mim. O pecado que estava sobre o Júnior, eu tomei sobre mim. Tudo está consumado. Toda a dívida está paga. Aleluia. Todo o pecado eu já tomei. Já tomei sobre o meu corpo. Já tomei sobre a minha vida. Tomei as maldições. Tomei as dores. Tomei a angústia. Tomei o pecado. Agora tomo a morte, para que eles tenham vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Oh, declamação. Meu Deus, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida. Aleluia. Jesus na cruz do Calvário, ele se tornou o maior de todos os pecadores, porque a Bíblia diz: quem verá a sua descendência, pois são numerosas, pois ele constituiu reis e sacerdotes. Você é a descendência de Jesus. Eu creio. Jesus tomou sobre ele o teu pecado, aleluia, e a morte que era tua foi transformada em vida. A angústia que era tua foi transformada em paz. A desfiguração que era tua foi transformada em herança como filho de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A maldição da perca de tudo que possui que era tua, Jesus transformou em bênção. Aleluia! A condenação que era tua, Jesus transformou em salvação. E o pior de todos, o afastamento. Jesus disse: aleluia, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos dos séculos. Aquele que nasceu santo e em toda a sua vida não cometeu nenhum pecado, recebeu todos os nossos pecados, se tornou o maior de todos os pecadores, para que nós tivéssemos a salvação. Se tornou o maior de todos os pecadores, para que pudéssemos nos assentar à mesa e comer a ceia junto com ele. No dia da ceia, ele lança uma palavra profética. Ele sabia que aquela noite ali, aleluia, ele ia ser traído e crucificado. Mas ele disse para os seus discípulos e disse para a sua igreja: aleluia, de hoje em diante eu não vou mais comer este pão e não vou mais beber esse vinho, até aquele dia que eu retorne para comer junto com vocês. Condenação para a igreja não existe mais, aleluia, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados.
Hoje, ele não é o maior pecador, mas é o maior de todos os santos. Aleluia, pois a Bíblia diz que ele é o santo dos santos, pois ele venceu a cruz. Ele é o santo dos santos, porque ele venceu a morte. Ele é o santo dos santos, porque ele venceu o pecado. Aleluia, e está no céu, ao lado do Pai, para todo sempre. Aleluia, ele tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia, santificou a minha e a tua vida. Você não merece, mas é um presente de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode até pensar como pode um homem que comia feijão com farinha agora dizer que está salvo. Como é que pode? Aleluia, aleluia, foi Jesus que te deu este presente. Aleluia, ele viu que você nunca teria condição de comprar a tua salvação. Ele viu que você nunca teria condição de se livrar sozinho do fardo de pecados. Então ele tirou o fardo que estava sobre você, colocou sobre ele e te deu de graça aquilo, louvado a Deus, que não tem preço. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Meu Deus! Fica de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí. Daqui a pouco vamos participar da mesa da ceia do Senhor. Mas através desta palavra aqui, que foi pregada, eu queria que se gerasse dentro de você, aleluia, um espírito de reconhecimento. O Senhor, aleluia, louvado seja Deus, instituiu a Santa Ceia, para que neste dia nós nos examinássemos, aleluia, chegássemos à conclusão que nós não merecemos, pastor Oliveira. Aleluia, que nós, aleluia, pelos nossos méritos não somos santos, nem temos o direito de assentar à mesa, aleluia, mas aquele que tomou sobre si os nossos pecados, ele puxou a cadeira, aleluia, e preparou o teu lugar. Aquele que tomou sobre si os nossos pecados, aleluia, reservou a tua cadeira, para que você fosse um com ele, para que você tivesse direito a adentrar na cidade santa pelas portas. Como ovelha muda, ele foi levada para o matadouro. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Deus derramou sobre mim e sobre você o perdão dele. E hoje o diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não pode te acusar. O diabo não pode te aprisionar. O diabo não pode te levar. Porque Jesus já te comprou com o sangue dele, agora ele verteu na cruz do Calvário. Bota a mão no coração. Ô Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita lá nos céus. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, aleluia, perdoa, Senhor, perdoa todas as nossas ofensas, todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, eu quero te agradecer, porque os meus pecados o Senhor levou na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu não mereço, mas tua mão me colocou de pé aqui, Senhor, nesta noite. Eu quero te agradecer, pois não sou digno, aleluia, de abaixado, desatar, correr de tuas alparcas, mas me desse o privilégio de ser chamado de servo teu. Me desse o privilégio de ser chamado de teu filho. Me desse o privilégio de ser chamado de teu amigo. Meu Deus amado, quero te agradecer, aleluia, porque a tua mão, Senhor, tem nos sustentado até o dia de hoje.
Aleluia. Pai amado, eu te peço, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a glória, esse espírito de reconhecimento, que possamos reconhecer sempre, aleluia, que não somos melhores do que ninguém. Aleluia, e que foi a tua misericórdia e o teu sacrifício na cruz do Calvário, aleluia, que nos garantiu estar aqui e nos garantiu a salvação. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Você diz amém? E dá uma salva de palmas para Jesus. Quero passar a direção, devolver a direção para o nosso pastor Jesus.